Bom dia, eu vou falar sobre processamento dos artigos hospitalares. O primeiro processo é a limpeza, que vai remover essa sujidade e promover a remoção da sujidade, do odor, reduzir assim a carga microbiana. A limpeza são os métodos, limpeza manual e limpeza mecânica. O segundo passo é a secagem, é secar esses artigos hospitalares, depois a estocagem. Aí vem a descontaminação, que é a eliminação da carga parcial da carga microbiana. O próximo passo vai ser a desinfecção, que vai destruir esses micro-organismos em forma vegetativa, mediante a aplicação de alguns agentes físicos ou químicos. Esses agentes físicos é através de temperatura, pressão, calor, radiação ultravioleta. Os agentes físicos líquidos, que é a água em ebulição, os sistemas de lavagem, que associam calor e a ação mecânica e detergência. Os agentes químicos, que são o aldeídos, fenol sintéticos e o hipoclorito de sódio, que são os detergentes. Nessa desinfecção, há 3 níveis. Alto nível, que vai destruir todas as bactérias vegetativas, as microbactérias, os fungos e os vírus. O nível médio, que é a destruição de todas as formas bacterianas, não esporuladas e vírus, inclusive o bacilo da tuberculose. E o baixo nível, que é essa destruição de bactérias na forma vegetativa, mas não são capazes de destruir totalmente os esporos e nem os microbactérias e vírus. Os métodos de desinfecção são pasteurização e a água em ebulição ou fervura e os processos químicos que vão... Essa pasteurização, ela vai desinfectar através de lavadoras automáticas com exposição de artigos em água a temperatura de aproximadamente a 60 e 90 graus centígrados por 10 ou 30 minutos. A água em ebulição ou fervura é utilizada para desinfectar de alto nível os artigos termorresistentes. O processo químico é feito através da imersão em soluções de germicidas para garantir a eficácia da ação que se faz necessário aos artigos hospitalares. Também, não só os artigos hospitalares, assim também são as áreas, elas são divididas, são classificadas em áreas críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas. Essas áreas críticas são todas as áreas de maior risco para a aquisição de uma infecção. A área semicrítica são as áreas ocupadas por pacientes que não necessitam de cuidados intensivos ou isolamento. A área não críticas são todas aquelas que não são ocupadas por pacientes. Há também métodos e frequências de limpeza em relação a essas áreas, que são, essa limpeza ela poderá ser concorrente, que será diariamente, ela é feita na remoção a limpeza é feita em pisos, remoção de poeira dos mobiliários, limpeza completa. E a limpeza terminal, ela é periodicamente, que ela é feita na área de risco do hospital e consiste na limpeza das paredes, tetos, janelas. E aqui há alguns exemplos dessas limpezas, igual aqui, ó. Limpeza, desinfecção e descontaminação. Aqui há a limpeza numa escada do parapeito. Aqui mostra
como se faz para matar os micro-organismos. Aqui é a limpeza de uma mesinha. Aqui são os detergentes que são utilizados. Aqui é no corredor, a limpeza na sala cirúrgica, aqui também uma sala. Aqui está a limpeza dos artigos hospitalares, ó, feita através de uma escovinha. Aqui também, ó, aqui é a limpeza diária, né? Que é chamada de limpeza concorrente, que é feita diariamente. Aqui é uma sala cirúrgica e há esses exemplos. Aqui são os detergentes utilizados. Aqui tá mostrando como é o estoque, que é a secagem, que é através das máquinas, né? Estufa, e aqui é uma máquina. E aqui tá mostrando o estoque dos artigos hospitalares. Aqui também é uma sala específica para limpeza e secagem e o estoque do material hospitalar. Olá, eu vou estar falando um pouco sobre os métodos de desinfecção, né, que está presente no processamento de artigos hospitalares. E o primeiro método de desinfecção, né, é com água em ebulição ou fervura, é indicado para a desinfecção de alto nível, descontaminação de artigos, termos resistentes em tempo de exposição de 30 minutos. Também, né, a desinfecção aí por meio de lavadoras automáticas térmicas, indicada para a desinfecção de alto nível também de artigos termos resistentes, né? Ou seja, dentro de hospitais já existem essas máquinas, né, que são capazes de fazer essa desinfecção de alguns materiais. E também tem um método de desinfecção por meio químico líquido, né, que é o glutaraldeído. A desinfecção de alto nível, também, né, ele ajuda aí no trabalho da desinfecção de alto nível de artigos na concentração de 2% por 20 a 30 minutos, né? A esterilização de artigos, né, na concentração de 2% de 8 a 10 horas. Usar em artigos termos sensíveis, né? Também tem as suas recomendações, as recomendações, né, ativar o produto e verificar o prazo de validade, usar recipiente de vidro ou plástico, né, fosco, também manter recipientes tampados, né, necessita de enxágue copioso, ou seja, após a aplicação do glutaraldeído, né, se torna necessário o enxágue, né, dos produtos. E também vou estar falando um pouco sobre a esterilização, né? A esterilização também está aí dentro do processamento, né? Que é a última limpeza, né? Ou seja, antes da esterilização vem aí a limpeza, né? Que é a primeira etapa de uma esterilização ou de uma desinfecção, ou seja, antes de chegar na esterilização eu preciso passar por todas essas etapas, que é de limpeza e desinfecção. A esterilização é um processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana por meio do uso de agentes físicos, ou seja, tudo que a limpeza e a desinfecção não conseguiu destruir, a esterilização, né, destruirá, né, com as formas de vida microbianas. A esterilização é feita aí, né, a vapor saturado sob pressão, autoclave ou vapor seco, né, estufa e químicos, óxido de etileno, plasma de peróxido, né, de hidrogênio, formaldeído, glutaraldeído e ácido, né, paracético, né. A esterilização pelo vapor saturado sob pressão é realizada em autoclave, que conjuga calor, umidade, instrumentais, baldes, bacias e artigos de espessuras como campos cirúrgicos, aventais e compressas de artigos críticos e semicríticos, né, termoresistentes
e líquidos, ou seja, todo esse processo aí de limpeza e desinfecção, né, é feita para remover micro-organismos que podem causar doenças e também fazer a limpeza, né, também faz aí a redução da carga microbiana. A gente não pode pular as etapas, porque eu não posso pular de limpeza para a esterilização. Porque a limpeza, né, serve para remover sujidades orgânicas e inorgânicas e assim diminuir a carga microbiana presente nos produtos, né? Monitorização, controle biológico, Bacillus Estearotermópilis, Bowdrick, avaliação da bomba de vácuo, indicador químico, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Entregador químico, classe 5 e 6. Segundo recomendações da ARNI 2002. Tipo de equipamento: gravitacional pré-vácuo, temperatura 132 a 135 graus, 121 a 123 graus. Pré-vácuo 132 a 135 graus. Tempo de exposição de 10, gravitacional de 10 a 25 minutos, de 15 a 30 minutos. Pré-vácuo de 3 a 4 minutos. Calor seco para o artigo que não sejam sensíveis ao calor, mas que sejam sensíveis à umidade. Estufa, por exemplo, estufa, né? Utilizados para esterilizar pós, óleos e industriamentais. Validade 7 dias. Monitorização, teste biológico. Bacillus subtilis, indicadores químicos, fitas termossensíveis. Flambagem, para uso em laboratório de microbiologia, durante a manipulação de material biológico ou transferência de massa bacteriana através da alça bacteriológica. Agentes químicos gasosos, para uso em materiais sensíveis ao calor e umidade. Aldeios, glutaraldeído, produto de alto teor desinfectante, utilizado em condições adequadas, são esterilizantes de 12 horas a 18 horas. Limpar e secar o artigo antes de imergir na solução para evitar a diluição do produto. Preencher o interior das tabulações com seringa, colocar data de ativação do produto, respeitar o prazo de validade, desprezar o produto caso se observe algum tipo de material orgânico, enxaguar bem o artigo, por exemplo, cancerigênio, monitorização, fitas, reagentes ou kit líquido para acompanhar o pH da solução. Etileno, portaria interministerial, número MS/MT, número 4, D, 31/7/1991, DF, regulamentar este método de esterilização, estabelecendo regras de instalações e manuseio com segurança devido à toxicidade do gás. Outros princípios ativos, desde que atendam à legislação específica, todos os artigos. Respeitar as normas vigentes do Ministério da Saúde, áreas e instalações próprias devido à alta toxicidade.
Somente em embalagens de grau cirúrgico, observar rigorosamente os tempos de areação, validade de 2 anos, monitorização, controle biológico, Bacillus subtilis, hoje mais conhecido como Bacillus atropeus, fitas indicadoras, esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio estearde. O processo promove uma nuvem de reações entre íons, elétrons e a partículas atômicas neutras, plasma. O plasma é a bactericida, tuberculicida, esporicida, fungicida e virucida. O processo inclui 5 fases: vácuo, injeção, difusão, plasma e ventilação. Cada fase é controlada e registrada pelo equipamento automonitorado. E em caso de qualquer desvio do esperador, ocorre automática interrupção do ciclo e emissão de um relatório impressor sobre as causas e as ações a serem tomadas. Vantagens: não é tóxico ao meio ambiente, tem como resíduos finais a água e o oxigênio, ciclo total rápido, 75 minutos. Não necessita de período de aeração, simples de instalar e operar. Compatível com plásticos, borrachas, metais, vidros e acrílicos. Promove a esterilização em baixa temperatura, aproximadamente 50 graus. Possui indicadores químicos próprios. Desvantagem: alto custo inicial, necessita de embalagem específica livre de celulose, não processa materiais que absorvem líquidos, por exemplo, musselina, nylon, poliéster e materiais que contenham fibras. Vantagens, por exemplo, algodão e papéis. É limpada quanto a artigos que possuem lúmen, relação entre o diâmetro e o comprimento. Não processa artigos com lúmen de fundo cego, aceita artigos metálicos e plásticos com lúmen de diâmetro interno acima de 0,3 cm. Artigos com diâmetro interno de 0,1 a 0,3 centímetros necessitam de adaptador próprio. O comprimento máximo aceita para itens metálicos é de 50 centímetros e para itens plásticos de 130 centímetros. É necessário utilizar EPI, luvas de látex, ao manusear os recipientes com peróxido de hidrogênio concentrado, se houver contato com a pele, leva copiosamente. 7. Dispensão. Regras para um armazenamento ideal. Limite de trafegos de pessoas. Temperatura entre 18 a 22 graus. E a umidade de 35 a 50%. Prateleiras abertas. O local deve ser longe de água, janelas, portas e tubulações expostas.
O material deve ser manipulado no mínimo possível. Efetuar inspeção periódica dos artigos verificado qualquer anormalidade. Os pacotes devem atingir a temperatura ambiente antes de serem transferidos para as prateleiras. Estabelecer limpeza diária periódica. Dispor os itens de forma que facilite a localização. Liberar os lotes mais antigos antes dos mais novos. Efetuar conferências periódicas dos artigos estocados. E é isso. Bem, eu vou estar falando sobre os desinfetantes hospitalares. Os desinfetantes são formulações que têm na sua composição substâncias microbicidas com efeito letal para os micro-organismos não eporulados. A classificação desses desinfetantes são de alto nível, que ele promove a eliminação de todos os micro-organismos e alguns esporos bacterianos. O nível intermediário, que ele promove a eliminação do bacilo da tuberculose, bactérias vegetativas, muitos vírus, fungos, mas não elimina os esporos. E o baixo nível, que ele promove a eliminação de bactérias, alguns fungos e vírus, não elimina o... Bem, os principais ativos dos desinfetantes hospitalares são, por exemplo, o álcool etílico ou isopropílico, que o mecanismo de ação dele induz a desnaturalização e proteína e a inibição da produção do metabolismo, é essencial para a rápida divisão celular. O espectro de ação são bactericidas, tuberculocidas, fungicidas e virulicidas, mas não são esporicidas. A concentração do uso é a 70% em peso. Qual a indicação do uso? É na desinfecção do nível intermediário de artigos e superfícies com tempo de exposição de 10 minutos na concentração indicada, por exemplo, ampolas de vidros, termômetro retal e oral, estetoscópio, superfícies externas de equipamentos metálicos, camas, macas, colchões, bancadas, etc. Temos também os fenólicos. O mecanismo de ação dele é a inativação do sistema enzimático e perda de metabólicos essenciais pela parede celular. O espectro de ação dele é o bactericida, fungicida, viralicida, que é o HIV, e tuberculose. A concentração. São encontrados em algumas concentrações de 1 a 7%, sendo a 5% mais utilizada. O uso na desinfecção de superfícies e artigos metálicos e de vidro em nível médio ou intermediário e baixo, com tempo de exposição de 10 minutos para superfícies e de 30 minutos para artigos, na concentração indicada pelo fabricante. E outra coisa, não são recomendados para artigos que entram em contato com o trato respiratório, alimentos, vessário, nem objeto de látex, acrílico e borrachas. Pelo efeito residual não ativo, são ativos na presença de matéria. Os quaternários de amônia, eles são indicados para a desinfecção de superfícies em berçários e unidades de manuseio de alimentos. O mecanismo de ação é na inativação de enzimas produtoras de energia, desnaturalização de proteínas celulares e ruptura de membrana celular. O espectro de ação dele é fungicida, bactericida e virilicida. Sua concentração de uso é recomendada pelo fabricante. A indicação é desinfecção de baixo nível, tempo de exposição de 30 minutos na concentração indicada pelo fabricante. Os compostos inorgânicos liberados de cloroativo, hipoclorito de sódio, cálcio e lítio promovem desinfecção de nível médio. Os mecanismos de ação são a inibição de reação enzimática básica da célula, desnaturação de proteína e inativação de ácido nucleico. O espectro de ação é virulicida, bactericida, microbactericida e esporicida para um grande número de esporos.
A sua concentração de uso é de 0,2 a 1%, dependendo da indicação de uso. E a indicação é desinfecção de lactários, cozinhas, depósito de água, material de inaloterapia e oxigenoterapia, na concentração de 0,02% e tem de contato de 60 minutos. Desinfecção de superfície de unidade, de diálise, hemodiálise, banco de sangue, laboratório de concentração, de 1%. E uma observação: o uso é limitado pela presença de matéria orgânica, capacidade corrosiva e descoloridade, não devendo ser usada em metais e em mármore. A solução de iodo é um espectro de ação, é bactericida, tuberculicida, fungicida, virulicida e não esporicida. A concentração de uso é o álcool iodado a 0,5% de tempo de contato de 10 minutos. A indicação na desinfecção de nível intermediário, ampolas de vidro, estetoscópio, otoscópio, superfícies externas de equipamentos, partes metálicas de incubador, etc. As recomendações é, após o tempo de contato, remover friccionando álcool, para evitar os efeitos corrosivos do iodo. As soluções devem ser acondicionadas em frascos escuros, fechados e guardados em locais frescos. O efeito residual é de 2 a 4 horas e tem ação neutralizada pela presença de matéria orgânica. E por fim, tem o glutaraldeído, que ele promove a desinfecção em alto nível. O mecanismo de ação dele altera o DNA, RNA e síntese proteica. O espectro de ação dele é bactericida, fungicida, microbactericidas e esporicida. A concentração é de 2% por 3 minutos. A indicação dele é endoscópios de fibra óptica de alto risco, enxaguar com água estéril, artigos não descartáveis, metálicos ou corrosivos por hipoclorito, instrumental, termosensível, equipamentos de aspiração e etc. As recomendações são materiais demasiadamente porosos, como os de látex, podem reter o glutaraldeído, caso não haja bom enxágue. E apresenta atividade germinicida em presença de matéria orgânica. Entretanto, materiais colocados no glutaraldeído sem limpeza prévia apresentam impregnação de sangue e secreções pela formação de precipitados, dificultando a limpeza de matéria de maneira especial. O produto deve ser manipulado em local arejado e com o uso de